Boa noite, graça e paz. É bom estar em casa. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é sempre uma alegria estar na casa do Pai, não é? A Vanessa, minha esposa, e eu passamos esse final de semana de descanso mesmo, porque a gente precisava. A gente não gosta muito de parar. A gente só para quando é necessário. E a gente estava calculando que nós vamos até o final do ano. Não vamos ter nenhuma folga de nenhum final de semana, todos bastante comprometidos. Se Deus assim permitir, até dezembro, todos os cultos de terça-feira, todos os cultos de domingo, todos os mags, todas as vigílias, encontro Vida Vitoriosa, café com o pastor e tudo mais que aparecer, o nosso nome já está lá de cara, nós estamos incluídos, porque um dia nós oramos e pedimos para Deus para que o Senhor nos incluísse no plano dele para essa cidade. Aí ele falou, com muito ou com pouco que você tem, eu vou incluir vocês no meu plano para essa cidade. E aí o nosso pedido para Deus, irmão, Senhor, o pouco que nós temos, aquilo que o pastor liberou sobre as nossas vidas, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Ismael, e nós falamos... dá licença um pouquinho. Pois não, reverendo. Nós estávamos com saudade do Ismael e da Vanessa também, irmãos. Aí... Viu? Pronto. Isso. E nós colocamos no nosso coração, irmãos, nós sabemos que nós não temos muito e nem somos muito, mas nós decidimos que o pouco que nós temos, o pouco talento, nós vamos negociar e trabalhar e granjear até que o Senhor volte, vai multiplicando cada vez mais. O pouco que nós temos, nós queremos queimar até Jesus voltar. Uma das nossas principais orações é sobre avivamento. Isso é real nas nossas vidas, amém? O pastor disse que estava na expectativa da palavra que seria liberada aqui, e ele já liberou uma parte. O pastor citou aqui Hebreus 10, a partir do 35, aonde fala que há de vir, virá e não tardará, e nós vamos encerrar com esse texto. Mas a palavra que o Pai tem colocado no nosso coração essa semana, 1 Samuel capítulo 2. E eu recomendo você pegar o seu caderno, a sua caneta, anotar aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Se você não trouxe caderno, caneta, faz igual eu faço, anota no seu celular, cria um grupo só com você mesmo, e ali vai anotando tudo o que Deus te falar, porque eu creio que o que o Pai vai liberar hoje tem liberado através da sua palavra. A palavra ela não volta vazia, e o que o Pai vai liberar tem o potencial de mudar completamente as nossas vidas, amém? É um texto que eu amo, irmãos, esse texto de 1 Samuel capítulo 2, eu lembro que foi um dos primeiros textos na minha adolescência que eu aprendi a amar. Quando eu era pequeno, Bíblia era um objeto raro, era um pouco caro. Quem é do tempo que Bíblia era caro e criança não tinha Bíblia? Criança não tinha Bíblia. Então eu e meu irmão Israel, a gente fazia o seguinte, quando a gente estava no culto, a gente pegava a Bíblia de algum adulto e a gente ficava lendo a Bíblia e a gente ia revezando. Eu lia um capítulo, ele lia um capítulo. Depois eu lia mais um capítulo, ele lia mais um capítulo. E a gente ia fazendo assim. Eu ganhei a minha primeira Bíblia, eu tinha 12 ou 13 anos de idade. Um dos meus irmãos mais velhos foi na Conde de Sarzedas, e ele tinha condições, ele comprou uma Bíblia para mim, foi a primeira Bíblia que eu tive, e hoje eu tenho mais de 10 Bíblias na minha casa, e eu amo todas elas, e leio todas elas, e assim vai indo. E esse texto de 1 Samuel capítulo 2, eu tive um encontro com ele na minha adolescência, e desde lá eu achei um texto fantástico, fantástico, maravilhoso. Tem algumas pessoas ou algumas igrejas que não gostam de pregar ou de falar do Antigo Testamento, porque expressa algumas verdades que em alguns momentos são um pouco inconvenientes, porque são verdades que nos tiram da zona de conforto, que chamam a nossa atenção. E esse texto aqui de 1 Samuel capítulo 2, ele é um texto que nos tira um pouco da zona de conforto, faz a gente pensar um pouco diferente. Jesus, ele não veio para anular a antiga aliança. Jesus, ele veio para cumprir a antiga aliança. E a nova aliança, ela nos inclui na aliança eterna de Deus e no seu propósito para o homem. Jesus não veio para anular as promessas que Deus fez no Antigo Testamento. Jesus veio para fazer com que eu e você fôssemos participantes pela fé, através de um espírito de adoção destas mesmas promessas. Quem é que ainda tem milagres para serem vividos na sua vida? Eu preciso de milagres em várias áreas. Eu tenho milagres a serem vividos na minha vida. O que Jesus mais fez enquanto ele estava aqui na terra? Milagres. A agenda de Jesus enquanto ele estava aqui na terra, a Bíblia diz que Jesus andava por todo lado curando os enfermos e fazia o bem porque Deus era com ele.
A agenda de Jesus era milagres. Se a agenda de Jesus é milagres, estava contida ali em milagres, por que às vezes nós achamos que o nosso milagre ele não vai operar? Por que só o meu milagre ele não quer fazer? Ele quer fazer. Ele quer operar. Jesus, aonde ele estava e aonde ele chegava, ele transformava uma vida. Aonde ele chegava, ele curava um enfermo, ele libertava um cativo, ele multiplicava recursos, ele restaurava uma família, ele alcançava o perdido. E hoje não é diferente, irmãos. O Senhor ele continua operando milagres, ele é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que está aqui hoje, passeando sobre este lugar. E esse texto de 1 Samuel capítulo 2, vamos ler, né? Que a hora está passando. Mas a Bíblia diz, o título para mim aqui é a oração de Ana. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o milagre de Ana. Porque milagre é a agenda do céu, é a agenda de Jesus. E o texto diz assim, eu estou com a Nova Versão Internacional. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, o Senhor, minha força, é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Eu gosto desse texto porque ele começa falando que Ana orou. E essa mulher é uma mulher que eu amo muito a história dela, porque ela é uma mulher que tinha o coração posicionado. Ela era uma mulher de oração, Ana. Ana era uma pessoa que precisava de um milagre, mas ela sabia aonde estava o milagre que ela precisava. E eu amo pessoas que sabem quem é aquele que tem aquilo que ela precisa, aquilo que ela pode dar. Eu falei no começo que se Deus permitir, nós estaremos em todos os cultos, em todos os eventos, em tudo que acontecer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu confio no Deus que me chamou e eu sei quem tem aquilo que eu preciso para a minha vida e sobre o que eu tenho pedido. E os milagres que nós precisamos, só Ele tem para nos oferecer. E a Ana era uma mulher de batalha espiritual, uma mulher de oração. Então no capítulo 2 ela começa orando, entregando ao Senhor uma oração. E no versículo 2 ela diz: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. Olha, parece a história da minha vida. Aquele que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aquele que se opõe ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Está até profetizando a respeito de Jesus. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Esse capítulo é um capítulo da história dessa mulher. É uma fotografia daquele momento. E eu falei que às vezes é inconveniente, porque às vezes a gente esquece que quem opera todas as coisas ou permite todas as coisas é o Senhor. A porta se fecha quando Deus permite. A porta se abre quando Deus permite. Deus ele levanta quem Ele quer e Ele abaixa quem Ele quer. Às vezes as pessoas me perguntam: Ismael, você não se preocupa com o que está acontecendo no trabalho? Eu falo: eu não me preocupo, porque a porta que Deus abre é Ele que fecha. Se Ele abriu, ninguém pode fechar, e se Ele fechou, eu não posso abrir. Eu queria vender minha casa o ano passado. Eu fiz um esforço muito grande, vários irmãos da igreja me ajudaram, compartilharam. Eu coloquei em 130 imobiliárias. Eu recebi mais de 40 visitas na minha casa. Pergunta se eu vendi. A porta que Deus fecha, o homem não abre. As pessoas falavam: Ismael, gostei, mas não quero. Gostei, mas não quero. Gostei, mas não quero. E eu falei: Senhor, eu entendi que não é o tempo. Quando eu entro para fazer alguma coisa, eu faço tudo o que eu posso.
Mas quando eu entendi que Deus fechou a porta, eu entendi que Deus fechou a porta. E da mesma forma, quando Ele abre a porta, Ele abre a porta. As pessoas às vezes me perguntam: Ismael, você não se preocupa com o contexto A, com o contexto B, com o que estão falando, com o que estão tramando, que as pessoas estão tentando e as pessoas estão deixando de tentar. E eu falo, as pessoas vão continuar tentando e vão continuar deixando de tentar, porque quem levanta é o Senhor e quem abaixa é o Senhor. E, exceto pelo meu posicionamento, não tem muito que eu possa fazer, e a Ana entendeu isso nesse momento de vida dela. Ela falou: para tudo. As pessoas lutando em vários lugares, até no trabalho, em qualquer lugar, no lugar A, no lugar B, e até nas igrejas, e até no meio das religiões, por posições, por títulos, por isso, por aquilo, e esquece que quem faz é o Senhor. E que o nosso esforço tem que estar no centro da sua vontade. Se esforça para ter uma vida de obediência, de posicionamento e no centro da vontade de Deus, porque com José foi assim. Os irmãos dele tramaram contra ele, jogaram ele na cova, mandaram ele para a cadeia, mandaram ele para a escravidão, mas quando chegou o tempo de Deus abençoar a vida dele, Deus abençoou a vida dele. Ele não precisou bater na porta de ninguém, pedir uma ajuda A, uma ajuda B, ele não precisou pedir para ser lembrado, por mais que ele pediu para ser lembrado, né? Quando aquele homem saiu do cárcere, José falou para ele: lembra de mim diante de Faraó. Ele esqueceu. Passaram 2 anos e ele esqueceu, mas Deus lembrou dele. Quando chega o tempo certo, o pastor já liberou sobre as nossas vidas: o que há de vir virá e não tardará. Quando chega o tempo de Deus de lembrar do nosso milagre, da nossa causa, da sua visitação sobre as nossas vidas, é Ele que muda a história, e era isso que Ana estava falando aqui nesse texto. Eu confio no Deus que muda a história, no tempo certo Ele vai operar na minha vida. E se o Pai está liberando essa palavra é porque Ele já está operando, porque esse é o tempo. Mas esse aqui é um capítulo da vida dessa mulher, e eu queria falar a respeito dessa mulher. Essa mulher, ela tinha um sonho, ela tinha um desejo, ela tinha um objetivo de vida. Essa mulher, ela não tinha um currículo, essa mulher, ela não tinha riqueza, essa mulher, ela não tinha um nome, mas ela tinha um sonho que era ter um filho. O filho dessa mulher foi o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele foi o último juiz da história de Israel. Depois ele ungiu Saul rei, depois ele ungiu Davi rei. Ele foi um dos poucos homens da Bíblia que foi juiz, profeta e sacerdote. Na história, no tempo de Israel, no tempo de Samuel, o povo de Israel passou por uma restauração. Samuel foi o profeta que Deus usou, o homem que Deus usou para restaurar a história espiritual daquele povo. Para colocar as coisas em ordem, para trazer a palavra, para ensinar a palavra. Foi o homem que Deus usou para cumprir o zelo de Deus na terra naquele tempo. O sacerdote Eli, desde esse tempo, junto com seus filhos Ofni e Finéias, estavam vivendo uma vida se distanciando da presença de Deus. Deus queria levantar um novo profeta, um novo juiz e um novo sacerdote para governar sobre o povo. Não tinha ali naquele contexto ninguém, então uma mulher começou a sonhar um sonho. E essa mulher, ela começou a sonhar um sonho achando que aquele sonho era do coração dela, mas Samuel era um plano de Deus para a história de Israel, para aquela nação. Não era um sonho que nasceu no coração de Ana, foi um sonho que nasceu no coração de Deus. Deus queria levantar o profeta Samuel para aquela geração, mas Deus precisava de uma mulher que orasse por aquele homem, por aquele filho. E quem viu Ana nesse momento de vida aqui exaltando, glorificando, reconhecendo, não faz ideia do que ela passou no capítulo 1. Não faz ideia de qual era o momento de vida que ela estava vivendo, de qual era a sua situação ali naquele contexto. Então nós vamos conhecer um pouquinho aqui, no capítulo 1, o que ela estava passando. O capítulo 1 de 1 Samuel diz assim: havia certo homem em Ramataim, em Zúfita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do eframinita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Olha uma verdade inconveniente. Que tem momentos de esterilidade na nossa vida, que é plano do Senhor para que nós passemos por aquela situação, por aquele cenário.
Aqui está falando o Senhor tê-la deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, está falando mais uma vez, aquela situação que ela estava passando era algo que estava debaixo do controle de Deus. Não era a vontade de Deus para a vida dela, a história dela não ia terminar daquela forma, não era o destino dela aquele, mas era um processo que ela tinha que passar para ter um encontro ainda mais profundo com a presença de Deus. Foi um processo que ela precisou para aumentar a sua intensidade na busca e na oração. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo: Senhor dos céus, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui teve uma ruptura na história dessa mulher. Porque chorar, todo mundo pode chorar. Se amargurar, todo mundo pode se amargurar. Mas deixa eu ensinar uma coisa, se você puder anotar. Choro não é sinônimo de resposta. Amargura não é sinônimo de resposta. O que provocou a resposta do céu aqui na vida dessa mulher foi o posicionamento do coração dela. Ela decidiu no coração dela: se o Senhor me der um filho, eu consagro ele ao Senhor. Se o Senhor mudar a minha causa, a minha vida vai ser para sempre transformada pela tua presença. Se o Senhor olhar para mim, para a minha necessidade, para aquilo que eu tenho pedido, para o sonho que o Senhor tem gerado no meu coração, esse meu filho vai ser a tua resposta para essa nação. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, e como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. E a partir dali veio o desdobramento de toda a história. Primeiro ela teve Samuel, e depois ela teve mais 2 filhos. E Samuel foi essa bênção, e Samuel foi essa resposta de Deus para aquela nação. Mas algumas coisas eu aprendo com essa história de Ana. Nós lemos ali na Bíblia que ano após ano ela subia a Siló, juntamente com seu marido, e ela sempre fazia a mesma coisa. Então, algumas coisas que eu aprendo com a história de Ana. Primeiro é a perseverança. A perseverança, a perseverança e a perseverança em Deus. A perseverança naquilo que nós sabemos que é a coisa certa a se fazer. Porque às vezes a gente tenta 1 ano, a gente tenta 2 anos, às vezes a gente tenta 1 mês, às vezes a gente tenta 1 semana. Eu não sei qual é o milagre que hoje tem sido mais urgente na sua vida. Talvez é uma salvação dentro da sua casa. Talvez é uma porta aberta que você precise, que Deus tem para a sua vida, e que quando Ele liberar vai glorificar o nome dEle. Talvez é o avivamento da sua cidade, talvez é o avivamento no meio da sua família. Pode ser uma cura física, uma cura espiritual, uma restauração. Seja qual for o milagre mais urgente que você tem, algumas coisas nós podemos aprender com a vida da Ana aqui. A primeira delas foi a perseverança. De continuar tentando, e continuar tentando, e continuar tentando, e continuar buscando, até nós vivemos esse romper da parte de Deus. O que eu mais me compadeço da história dela é que era uma luta solitária. A rival dela, Penina, zombava dela pela bênção, pelo milagre que não foi alcançado, pela realidade que ela estava vivendo, pela vergonha que ela estava passando. O marido dela, que deveria estar nessa batalha espiritual junto com ela, lutando junto com ela, orando junto com ela, não entendia a necessidade. Ele achava que o dinheiro ia suprir a dor do coração dela, ele achava que distrações, ele achava que entretenimento ia suprir a dor que dava no coração dela, mas só ela sabia o que ela precisava.
E só ela sabia o que ela queria, porque estava sendo gerado espiritualmente no coração dela. O sacerdote Eli, ele até se compadeceu dela de uma certa maneira, deu uma direção, deu uma palavra, abençoou a vida dela, mas naquele momento ela era em Deus. E ela orando, e ano após ano ela subia. E o que eu acho muito lindo nessa história dela, é a segunda coisa que a gente pode aprender aqui, o que ela fez: oração. Oração, oração e oração, e oração é sempre a chave da vitória. Ana, nesse período todo, a Bíblia não mostra aqui ela murmurando, ela se autocomiserando, ela falando mal das pessoas, falando mal de um, falando mal da outra, falando mal da situação dela, batendo em várias portas, batendo em portas erradas. Quando essa mulher subia todos os anos a Siló para orar e buscava a presença de Deus, ela estava batendo na porta do céu. Ao invés de bater na porta das pessoas, achando que em alguns momentos as pessoas iam resolver a causa dela. Ei, tem momentos que ninguém vai resolver a tua causa. Eu dei o exemplo da minha casa, muitos amigos se engajaram tentando me ajudar de todas as formas. Tem momentos que é só o céu aberto sobre a sua vida, sobre a sua família, que vai liberar a resposta que você precisa. O teu milagre não está em muitas portas, o teu milagre está em uma única porta, que você precisa perseverar, e subir a Siló, e subir a Siló, e subir a Siló, até que venha a salvação, até que venha a transformação, até que venha a libertação. Essa mulher, ela não murmurou, essa mulher, ela não se lamentou, essa mulher, ela orou, e orou, e orou, e buscou, e ela posicionou o coração dela. Como eu disse aqui, não foram as lágrimas, foi o coração posicionado. Você pode chorar a sua vida inteira, enquanto você vai não falar para Deus: Senhor, hoje eu coloco a minha vida em ordem. Porque eu estou falando aqui de Ana, era uma pessoa abençoada. Ana era uma pessoa que tinha a vida correta. Ana era uma pessoa que tinha a vida no lugar. Às vezes nós estamos buscando o nosso milagre, buscando o nosso milagre, buscando o nosso milagre. A primeira coisa para você buscar o seu milagre: comece a colocar tudo em ordem. Começa a colocar tudo em ordem. Começa a tirar tudo aquilo que te embaraça. Começa a abrir mão, começa a renunciar. Começa a falar: Senhor, me liberta dos vícios, me liberta das coisas erradas, me liberta da esperteza, me liberta da malandragem, me liberta da corrupção, me liberta das maus amizades. Vai colocando em ordem. A Bíblia diz em Neemias que Neemias, quando ele volta, quando ele começa a restaurar a cidade, e ele vem no povo, e ele vai passar um tempo, um período de novo na fortaleza com o rei Artaxerxes, e quando ele volta, o povo tinha se contaminado, e alguém fala para Neemias: Neemias, o povo está se casando com os amonitas e com os moabitas. Neemias fala: separa, separa. Ele está falando: se desvincula de tudo que é pecaminoso. Aí depois o povo fala: Neemias, as pessoas não estão respeitando o sábado. E ele fala: pega os estrangeiros e deixa para fora da cidade, e se eles voltarem aqui com mercadorias no sábado, eles não entram mais, eles vão ser expulsos da cidade. O que Neemias, a direção que Deus dá para Neemias ali naquele momento é o seguinte: vai se despindo do velho homem. Vai tirando todas as coisas, é o que nós aprendemos com a história de Ana. Vai tirando todas as coisas que têm embaraçado a sua vida. Porque enquanto a gente chora, nem sempre vai ter mudança. Enquanto o nosso coração se amargura, nem sempre vai ter mudança. Mas quando você começa a posicionar o seu coração diante de Deus, o céu começa a se mover. O Senhor começa a dar ordem aos anjos. As coisas começam a acontecer sobre a sua vida. O milagre vai sendo gerado. Talvez você está 10 anos chorando e não viu nada na sua vida. Um dia de posicionamento vai fazer na sua história aquilo que 10 anos de lágrimas não fizeram. No dia que você falar para Deus: Senhor, santifica o meu caminho, purifica a minha vida, desembaraça a minha história, tira tudo que me afasta da tua presença, tira tudo que me leva para o pecado. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo, reboliços acontecendo, você vai ver portas se abrindo, você vai ver portas se fechando, você vai ver pessoas chegando, você vai ver pessoas indo na sua vida, e Deus começa a mudar a sua história. A mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos chorando, e ela passaria mais 12 anos chorando, se um dia ela não decidisse se aproximar de Jesus. Se ela não decidisse no coração dela: hoje eu vou enfrentar tudo e todos, e vou me posicionar e vou tocar nele, ela passaria mais 12 anos chorando. Porque tem horas que o céu está precisando de mim e de você para gerar um milagre, um posicionamento firme do nosso coração. Um posicionamento firme do nosso coração e um passo de fé. Aquela mulher Ciro-fenícia de origem grega, que a sua filha estava endemoniada, ela foi ter com Jesus,
E no primeiro momento Jesus testa a fé dela e ela fala, olha, não é justo o homem tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas naquele momento ela se posiciona e ela fala, mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela falou para Jesus, o pouco que você tiver para oferecer para a minha vida, muda a minha história e eu vou ficar com você, mesmo se você liberar pouco sobre a minha vida. E Jesus falou para ela, nem Israel se viu tanta fé. Nem entre os meus filhos, nem entre os judeus se viu uma realidade, uma fé como esta, que entendeu que conviver comigo, estar do meu lado, buscar a minha presença, libera poder suficiente para mudar uma história para sempre. E para gerar um milagre. Foi essa compreensão que a angústia do coração de Ana foi gerando ali na vida dela. Processos, angústias, deserto, todos nós podemos passar. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, que existe o tempo de rir e existe o tempo de dançar. Existe o tempo que está tudo ok na nossa vida, mas tem tempo que as coisas estão tão boas, estão dando tudo certo, que parece que a gente está em Nárnia, no mundo dos Smurfs, a gente vive dando risada, bom dia para todo mundo, é tudo uma alegria, é tudo uma motivação. Mas a Bíblia diz que também tem o tempo de chorar e tem o tempo de prantear. O pranto é um estágio um pouco pior do que o choro. Ana passou do estágio do choro e ela estava no estágio do pranto. As coisas dando tão errado na vida dela. Tanta zombaria da parte da rival dela de Penina. Tanta humilhação porque ela era uma mulher de oração. Quando as coisas não acontecem para uma pessoa que está com uma vida toda bagunçada, às vezes a gente até julga. Está colhendo o que ele plantou. A gente não conhece o contexto espiritual, o que está acontecendo. Mas quando as coisas acontecem para quem está fazendo a coisa certa, e isso não aconteceu na vida de Ana, às vezes a gente se enche de justiça própria. Por que não está acontecendo comigo? Mas deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Nem a nossa autocomiseração, nem a nossa justiça própria, nem o nosso autocancelamento, nem o nosso anulamento, nem quando a gente se anula enquanto pessoa. Se Deus não está olhando a minha história, eu não quero mais saber, eu vou abrir mão. Se Deus não está fazendo a minha causa, eu vou abrir mão. Nem quando a gente faz isso, isso não move o céu, não muda, não move o céu. Sabe o que a Bíblia diz que move o céu em Salmos capítulo 51? Um coração quebrantado, um coração posicionado. É melhor a gente quebrantar o nosso coração, se humilhar, falar, Senhor, eu preciso. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua restauração, eu preciso do Teu milagre. A gente continua numa situação de humilhação. É muito mais produtivo e isso muda o céu. Um coração quebrantado move o céu. Um coração quebrantado é o coração de uma pessoa que está decidida a mudar de vida. É uma pessoa que está decidida, Senhor, eu não quero mais esse destino, eu não quero mais essa história. Senhor, eu sei que o céu tem algo melhor para a minha vida, eu sei que existe um milagre me esperando na Tua presença, e eu quero me firmar com a Tua presença. Quer seja na área da cura, quer seja na área da libertação, quer seja na área financeira, na área emocional. Jesus Cristo operava milagres por onde Ele passava, Ele quer operar um milagre na sua história, hoje. Mas é um coração posicionado, Senhor, muda para sempre a minha história. Teve dias que cada um de nós aqui, teve um dia que nós tivemos que nos posicionar. Fala, não, Senhor, a minha vida está toda errada, parece que eu estou anos atrasado. Talvez esse era o sentimento de Ana. Todo mundo tem filho, todo mundo gera filho, todo mundo é produtivo, a vida de todo mundo avança, todo mundo casa, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, e a minha vida está ficando para trás. E a gente se sente atrasado em várias áreas da nossa vida. Jesus, Ele quer operar. No dia que nós posicionarmos o nosso coração e falarmos, Senhor, em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, todas as coisas começam a ser acrescentadas, cada coisa a seu tempo. É o que Deus tem para nós. Os desertos todos nós estamos sujeitos a passar, mas Ismael, pode chorar? Pode chorar. Tem dia que você vai chorar e tem dia que você vai prantear. Tem dia que você não vai querer sair da cama. Tem dia que você vai lamentar, tem dia que as suas lágrimas diante de Deus, o seu choro no travesseiro vai ser como o choro de Ana. Você vai mexer a boca, só vai escorrer lágrimas, você não tem nem palavras. E a Bíblia diz que nesses dias o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele compreende as nossas almas, as nossas lágrimas. E Ele transforma em oração. Ismael, mas então qual é a única coisa que eu não posso? Eu posso chorar, eu posso lamentar, eu posso me amargurar, eu posso me entristecer. Como nós lemos aqui, Ana derramou a sua alma diante de Deus, nós podemos derramar a nossa alma diante de Deus. A única coisa que nós não podemos fazer é deixar a nossa posição. A nossa posição de filhos,
a nossa posição de salvos, a nossa posição de santos, a nossa posição de adoradores, a nossa posição de fiéis, quer seja no dia mau, quer seja no dia bom. Ainda que esteja se arrastando, mas esteja lá. Eu não sei qual era a condição que Ana subia para Siló. Eu sei que a Bíblia diz que todos os anos ela estava em Siló, buscando aquele que tinha o que ela precisava. E nós precisamos a cada dia aprender com essa irmã. A despeito da dor, da ausência do milagre, da porta fechada, Ana não murmurou, mas ela continuou pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, e batendo na porta do céu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que chega um determinado momento, João vê ali, o cordeiro está no centro, e o cordeiro se levanta, o cordeiro que tinha 7 olhos e 7 chifres, vem 4 seres viventes e se prostra diante dele, vem 24 anciões e se prostram diante dele. Esses 4 seres viventes e os 24 anciões estavam com uma harpa na mão e com uma taça de ouro na outra mão, e dentro dessa taça tinha incenso, que eram as orações dos santos. Sabe o que isso significa? Quando a gente murmura, a nossa murmuração não sobe. Quando a gente lamenta, o nosso lamento não sobe. Quando a gente se amargura, a nossa amargura não sobe. Mas quando a gente ora, vai para a glória. A oração transpassa o tempo. A oração dura para sempre. A oração é eterna. A oração é lembrada diante de Deus. A oração move o céu. A oração provoca o milagre. A oração traz à existência aquilo que não existe. A oração muda a causa, muda cenários. A oração provoca o nosso milagre. A oração, como o Senhor diz na sua palavra, Ele envia os teus anjos para dar ordem a nosso respeito, diz o Senhor. A oração faz aquilo que as nossas conversas não podem fazer. Nós passamos tempo demais batendo em portas que não vão ser abertas para nós. Nós passamos tempo demais batendo em portas de pessoas, de situações que não vão resolver a nossa causa. Agora é tempo da gente bater na porta do céu, na porta daquele que pode, através das nossas orações. A oração é a única coisa que, segundo a Bíblia, perfuma o céu. As nossas orações, elas sobem diante de Deus e elas são lembradas. E se você orar hoje, as orações vão ser lembradas, talvez você vai morrer. As suas orações vão estar surtindo efeito na vida da tua família, na vida dos teus filhos, porque elas são lembradas diante de Deus. E foi isso que Ana entendeu, e ela ia ano após ano, dia após dia, até ela viver o milagre dela. Às vezes a sequidão pode não ser uma esterilidade física sobre um filho, mas a falta de salvação no meio da nossa família, falta de vida em áreas específicas. Imagina alguém que fosse convencer Ana ali naquele momento e falar para ela: Ana, você vai ter um filho que um dia vai ser juiz, que vai ser profeta, que vai ser sacerdote. Ninguém podia convencê-la naquele momento. Talvez nenhuma palavra profética. Mas ela continuou crendo e ela continuou pedindo. E o milagre dela veio. Como Jesus não se importaria com os nossos milagres, se Ele é o mesmo e continua operando os mesmos milagres, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Ainda tem resposta do céu. Se a resposta ainda não veio, é porque a nossa história ainda não acabou. Se você tem buscado uma resposta, essa resposta não veio, é porque a sua história continua. É só mais um capítulo da sua história. É só mais uma página que Deus vai virar e Ele vai operar o seu milagre. Tem resposta para quem ora, e se a resposta não veio, é porque a nossa história continua. E para encerrar aqui, eu queria convidar os irmãos do louvor para irem voltando. Hebreus capítulo 10, versículo 35, eu acho que esse irmão que escreveu a carta de Hebreus, eu acho que ele era da equipe de Ana. Ele tinha o mesmo pensamento dela, ele entendeu aquilo que ela quis dizer, ele entendeu aquilo que ela estava fazendo, a perseverança, a busca, naquele momento de uma luta solitária. E talvez você que está na sua casa está vivendo esse momento de luta solitária. Talvez você está falando: eu sou o último da minha casa que estou orando, que estou buscando, que estou sonhando com uma mudança de vida. Talvez eu sou o único da minha casa que tenho sonhado, que tenho esperançado com algo diferente, com algo novo. Porque talvez você vai ser o primeiro da sua família que Deus vai levantar para grandes coisas. E grandes coisas espirituais. Talvez você é o primeiro da sua família que Deus vai levantar para um novo tempo. Em Hebreus 10, 35, a Bíblia diz:
Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Foi exatamente o que Ana fez, ela não abriu mão da confiança. Ela não abriu mão da fé, ela não abriu mão de perseverar confiando em Deus. E diz aqui, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Lembra que eu falei a respeito do posicionamento? O autor de Hebreus está falando aqui, vocês precisam perseverar, de modo que à medida que vocês vão se posicionando, vocês vão recebendo as promessas. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós também somos dessa mesma equipe. Nós também somos da equipe de oração de Ana. Nós não somos daqueles que param na primeira porta fechada. Nós não somos daqueles que colocam a mão no arado e retrocede. Nós não somos daquele que desiste enquanto o milagre não chega. Porque enquanto o nosso milagre não chegar até o nosso último dia de suspiro aqui na terra, nós vamos continuar orando e crendo na mesma intensidade e batendo na mesma porta daquele que pode mudar a nossa história. Eu queria te convidar a fazer a mesma coisa que Ana fez. Inverter a sua vida de oração e falar, agora a oração não vai ser o meu último recurso, agora a oração vai ser o meu primeiro recurso. Agora, antes de qualquer outra coisa, eu vou subir a Siló e vou buscar a presença daquele que pode mudar a minha causa. Agora eu vou crer, e eu vou crer, e eu vou crer. Ainda que seja debaixo de lágrimas, ou debaixo de choro, ou debaixo de amarguras, ou debaixo de zombaria, ou debaixo de anulação, ou ainda que ninguém esteja acreditando na minha causa, ou ainda que as pessoas que moram na minha casa estão do meu lado, não acreditam no que eu estou falando, não acreditam no que eu estou buscando, não acreditam nas promessas que eu recebi, que vai ter uma mudança de vida, que Deus vai mudar a minha família, que os meus filhos serão herança bendita do Senhor. Ainda que ninguém esteja acreditando, o nosso posicionamento é continuar buscando, e continuar trabalhando, e continuar agindo. E foi liberado aqui que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito Ele coloca. Existe um muito de Deus liberado e esperando para aqueles que são fiéis no pouco, que mantém as orações no pouco, quando não está vendo muita coisa, que mantém a constância no pouco, quando não está vendo muitas coisas, que continua quando muitos estão falando em desistir, que não deixa a sua posição, que não solta o arado, que continua orando para as pessoas receberem aquilo que nem ele está vivendo, que continua repartindo pão quando ele mesmo está precisando de um pão. Existe um muito de Deus liberado para as nossas vidas, porque a Bíblia diz que para isso Cristo se manifestou. Eu queria nesta noite te convidar a se colocar de pé no seu lugar. O Espírito Santo já tem trago à sua memória, à sua lembrança, todas estas causas, todas estas situações. Ana fez um voto com Deus ali naquele momento. Se o Senhor mudar a minha causa, eu consagro a Ti. Esse voto ele representa um posicionamento. Eu queria te convidar. A Simone liberou aqui que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que é tempo de alegria, que é tempo de alegria, que é tempo de alegria. E o Senhor ele quer transformar o nosso choro em riso. A Bíblia diz isto, que Ele transforma o nosso choro em riso. A Bíblia diz em Isaías que o Senhor consolará Sião e consolará todos os seus lugares assolados, e fará do seu deserto como o Éden e da sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e paz se achará nela, ações de graça e voz de melodia. Essa é a história da sua vida. O Senhor transformando o seu deserto num jardim que Ele mesmo vem cuidar e regar. O Senhor abrindo rios aonde não tem rios. O Senhor tirando vestes de amargura, vestes de tristeza, vestes de autocomiseração e colocando vestes de júbilo, vestes de alegria, vestes de honra, vestes de um novo tempo, vestes de um homem íntegro, de uma mulher íntegra, de uma pessoa abençoada, vestes de uma pessoa que anda com a cabeça erguida, porque tem uma vida organizada em Deus. Se você puder fechar os teus olhos e começar a falar: Senhor, que esta seja a realidade da minha família, que esta seja a realidade da minha saúde física, que esta seja a realidade do meu espiritual, do meu emocional, que esta seja a realidade do meu casamento. O Senhor é aquele que transforma, e é nesta porta que nós estamos batendo nesta noite, que nós vamos bater até nós vermos o nosso milagre.
O Senhor é aquele que valoriza um coração quebrantado. A Bíblia diz: a um coração contrito, a um coração quebrantado Ele não desprezará. Todo aquele que decidir do fundo do seu coração mudar de vida, o Senhor Ele vai te dar toda a estratégia e toda a capacidade para mudar completamente a sua história e a história da sua família, no nome de Jesus.